Bom, o Diário do Poder começa mais uma entrevista e hoje nós recebemos o ex-ministro da Saúde da gestão Jair Bolsonaro, Marcelo Queiroga, que repercute a cena política do estado da Paraíba mediante operação deflagrada pela Polícia Federal para apurar suposto envolvimento da gestão municipal de João Pessoa com o crime organizado. Ministro, seja muito bem-vindo, obrigada pela entrevista. Obrigado, Débora, pela oportunidade. É um prazer falar com vocês do Diário do Poder. Ministro, como é que a cena política do Estado recebeu a informação dessa apuração da Polícia Federal? Já havia uma desconfiança, indícios de que isso poderia estar ocorrendo na Prefeitura? Bom, nós recebemos com muita preocupação a notícia em função da chamada Operação Mandari, realizada pela Polícia Federal para apurar denúncias graves de envolvimento do crime organizado, notadamente do tráfico de drogas, com a alta gestão municipal da cidade de João Pessoa. Naturalmente que já havia notícias da dificuldade de pessoas adentrarem as comunidades que seriam por essas notícias, comandadas pelo crime organizado, notadamente o tráfico de drogas. Aqui tem uma organização chamada Nova Al-Qaeda, que comanda várias das comunidades e que, segundo consta, não se pode entrar nessas comunidades se não tiver autorização do crime organizado. Então, o que estaria em xeque aqui, em jogo nessa situação, é que provavelmente cargos foram também barganhados. Essa informação chegou para vocês, ministro? Então, essa é a denúncia que a mídia tem trazido. Aliás, só um grupo de comunicação do Estado tem noticiado isso, tem procurado apurar, os outros absolutamente silentes. A Polícia Federal fez a operação e logo em seguida foi colocado em segredo de justiça, de tal sorte que existe uma espécie de caixa preta que precisa ser aberta para que a sociedade pessoense do estado da Paraíba e do Brasil tome conhecimento, porque os fatos que são apurados são gravíssimos, porque dão conta de relações entre crime organizado, indicando servidores, indicando pessoas para trabalhar na gestão pública municipal, em troca de permitir o acesso de agentes políticos ligados ao grupo político do atual prefeito, para que eles possam adentrar as comunidades da cidade de João Pessoa e da região metropolitana da nossa capital. Um dos principais pontos aí questionados pelo senhor é exatamente o sigilo sobre as investigações. O senhor não acha que é mais adequado esse sigilo? Bom, eu não sou especialista da área, mas houve 7 prisões, não é? 7 pessoas foram presas, agentes públicos da alta gestão, inclusive a mídia, noticiou que a secretária executiva da Saúde, que é filha do prefeito, teria recebido ligações de um indivíduo que é um dos comandantes dessa organização criminosa, se eu não me engano, o senhor Josevânio Silva Santos, ou Santos Silva, enfim, e esse indivíduo teria indicado pessoas para ocupar posições na gestão municipal. Foi inclusive investigado busca e apreensão na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Cidadania e na empresa de limpeza urbana. Então, são fatos gravíssimos que precisa que a sociedade tome conhecimento. Naturalmente que há situações em que a autoridade policial pode colocar um fato ou outro ali em sigilo, mas efetua 7 prisões, realiza busca e apreensão, e a gente fica sem saber, fica no escuro, não é? Então, isso é muito grave. Sim. Quando há essa observação e esse sentimento, inclusive eu gostaria até que o senhor falasse um pouco mais sobre essa informação de que o crime organizado estaria até mesmo controlando o acesso de políticos a determinadas localidades aí em João Pessoa, né? Quando há esse tipo de clima, de situação
num estado, a gente sabe que a população sente, né? E quem está acompanhando a cena política de perto também nota estranheza. Qual é o cenário, ministro, de maneira geral aí no estado? O senhor sente que a população de João Pessoa já vem sofrendo com a repercussão desses indícios de envolvimento com o crime organizado? Com certeza, né? E antes mesmo dessa operação ser deflagrada, o prefeito da cidade vizinha aqui, a cidade de Cabedelo, que integra a região metropolitana de João Pessoa, ele advertiu que o deputado estadual Valber Virgulino, que é uma pessoa especialista em segurança pública, que ele não podia visitar determinadas comunidades no município de Cabedelo, como é o caso da comunidade Jardim Manguinhos e Renascer, porque se ele fosse lá, seria fuzilado, né? Ao passo que a gestão municipal de Cabedelo teria livre acesso a essas comunidades, pelo menos pelo que disse o prefeito da cidade de Cabedelo, né? Então, há uma conexão muito grande, inclusive eles pertencem ao mesmo agrupamento político, e a sociedade da Paraíba precisa ter conhecimento amplo de todos esses fatos. O ano de 2024 é um ano muito importante, em que nós vamos escolher os nossos prefeitos, os nossos vereadores, e a grande maioria das pessoas que residem nessas comunidades são pessoas de bem, são trabalhadores, e eles precisam ter acesso às informações, às propostas, os programas dos pré-candidatos, para que eles possam livremente escolher quem serão os seus representantes a partir de janeiro de 2025. Então, é necessário que haja celeridade na apuração. Por outro lado, a gestão pública municipal tem que dar respostas à sociedade. Esses servidores que, porventura, estejam envolvidos, é necessário processo administrativo, e se é o caso de servidores comissionados ou de indicação direta do prefeito, é necessário que essas pessoas se afastem até que se apure as responsabilidades. Assim manda a boa prática da gestão pública. No direito penal é consagrado que indúbio pro réu, mas nesse caso específico, a dúvida tem que ser pró-sociedade, quer dizer, indúbio pró-societatis. Então, pela informação que o senhor nos trouxe aí de ameaça ao deputado estadual, provavelmente essa questão até pode extrapolar para fora de João Pessoa, né? Pode ser algo que abarque o estado também, ministro. Sobretudo a região metropolitana de João Pessoa, nós já estamos aqui com elementos indiciários que motivaram a instauração dessa operação da Polícia Federal. Quero destacar que nós confiamos na autoridade policial brasileira, na Polícia Federal. Temos certeza que eles farão as apurações devidas para que os responsáveis sejam punidos. Mas, por outro lado, queremos mais transparência e o que for possível deixar público nesse tipo de operação, que se deixe público para a sociedade fazer o seu juízo de valor. O senhor acha que a conduta da prefeitura, uma vez investigada, é inadequada, não está à altura de uma resposta adequada à população, já que os nomes que são pivô aí dessa investigação não foram afastados? Bom, quando eu exerci o cargo de ministro da Saúde, no auge da pandemia, houve denúncias referentes a servidores do Ministério e eu os afastei. Os que eram comissionados foram exonerados do cargo. Se provarem inocência, retornam. O que não pode é pessoas que estão sob suspeita continuarem exercendo os cargos públicos e a sociedade sem ter a dimensão exata do que está acontecendo. Inclusive, apelo que as autoridades do Poder Judiciário, que comandarão o processo eleitoral, que nós temos confiança, que garanta a segurança do pleito eleitoral, até, se for o caso, com a convocação de tropas federais para garantir a integridade dos candidatos que vão pleitear cargos eletivos em 2024. Perfeito. Agora eu quero aproveitar que o senhor citou aqui a sua gestão à frente
do Ministério da Saúde para pedir um comentário sobre o momento que o Brasil enfrenta, né, em relação à gestão atual, sob o comando da ministra Denise Trindade. Nós temos o Brasil assolado em meio a um surto de dengue, e eu acho que é importante, o senhor que passou ali com o governo Bolsonaro, uma gestão de crise, né, de receber e gerir os efeitos da crise gerada pelo coronavírus. O que é que está errado no Brasil atual em relação à saúde? Bom, o principal erro, na minha opinião, é que a atual ministra, em vez de trazer uma agenda de mudanças para o sistema de saúde, tomando como base as lições da pandemia, ela resolveu vestir uma roupa de militante de esquerda. Respeitamos a posição dela de ser alguém ligado à esquerda, mas enquanto eu estive no Ministério da Saúde, ela era presidente da Fiocruz, sempre tivemos um relacionamento muito bom e até digo que ela colaborou bastante. Mas quando assumiu o Ministério, abriu uma gaveta com pautas identitárias para discutir assuntos que não mudam em nada a saúde pública, e o que nós vimos é o que está acontecendo aí. Já em 2023, tivemos a maior epidemia de dengue que o Brasil enfrentou na última década. E em 2024, eles conseguiram dobrar a meta, né? Nós já temos mais de 2.000 óbitos por dengue no Brasil, nós temos mais de 2.000 casos ainda de óbitos em investigação. Lembra que na época da pandemia se queria que disséssemos quase instantaneamente o número de óbitos todos os dias, se criou até um consórcio da imprensa para poder noticiar número de óbitos. Agora nós temos mais de 2.000 óbitos em investigação, e o Ministério da Saúde responde que a notificação de óbito é algo que tem complexidade inerente, que eu concordo, né? Mas por que se cobrava antes o número de óbitos instantaneamente, e se não se desse aquela informação, acusavam-nos de apagão de dados, né? Houve uma série de falhas na gestão da epidemia da dengue. Aqui eu cito redução de 60% nos investimentos em campanhas contra a dengue em relação ao ano de 2022, redução na contratação dos agentes comunitários de endemia da ordem de 80%, um atraso na avaliação e na incorporação da vacina contra a dengue, e o reflexo é esse aí. Mas não é só em relação à dengue. Agora mesmo, outono e inverno, nós teremos os casos de síndromes gripais. Aumenta, todo ano há essa sazonalidade, não é? Então, quais são as principais causas? Influenza, a própria Covid e o vírus sincicial respiratório. Então, veja, em relação à Covid, quando eu saí do Ministério, deixei 50 milhões de doses adquiridas para o governo fazer a campanha de 2023. Eles ainda não receberam as doses ditas atualizadas, né, para essa nova variante, que é a XBB.1.5, não é? Foram adquiridas, pelo que eu soube pela imprensa, 12,5 milhões de doses. É uma variante que já não circula mais. Hoje a variante que circula é a JN, não é mais a XBB, de tal sorte que essa vacina não é tão atualizada assim, e 12,5 milhões de doses não dá para vacinar o público-alvo do Brasil, porque se considerarmos crianças, pessoas acima de 60 anos e profissionais de saúde, você tem mais de 80 milhões de pessoas que precisam tomar doses de reforço. Então, comprou um número de vacinas aquém. Além disso, o vírus sincicial respiratório, que já é a principal causa de óbito em crianças, e já temos vacinas, o governo sequer considerou essas vacinas para aprovação, para avaliação, que essas vacinas já estão aprovadas pela Anvisa, Débora. Essa é a realidade, não é? E como há uma certa leniência de parte da mídia, não é toda a mídia, é uma parte da mídia, é aquela mídia que é associada com esse governo, aliás, é uma das responsáveis por esse governo ter voltado ao poder, que fica obscurecendo a verdade. Veja em relação à vacina da dengue. Foram adquiridas pouco mais de 4 milhões de doses. As pessoas não vão tomar a vacina porque não confiam nesse governo. Eles ampliaram o público-alvo. Aí anuncia, ampliou a campanha de vacinação. Não ampliou a campanha de vacinação. Não adquiriu uma dose a mais. Ou seja, tudo em verdade. E é por isso que o povo brasileiro
não acredita neles. Agora, com essa tragédia no Rio Grande do Sul, a ministra hoje falou que tinha encaminhado 20 kits do chamado kit Vigi Desastres, que tem Desastres, que tem medicamentos essenciais, e cada kit desse dá para atender 1,5 mil pessoas. Aí eu pergunto, isso é suficiente para uma tragédia daquela magnitude? Então, é uma gestão que tem muitas críticas a fazer. Só estou fazendo aqui somente em relação a essa questão das epidemias e do desastre natural que aconteceu. Mas é motivo para uma entrevista muito longa. E a gente pode até combinar essa entrevista muito longa, então, ministro, quero deixar aqui o convite para que o senhor participe em Brasília do nosso podcast aqui, na sede do Diário do Poder, com o jornalista Cláudio Roberto, Tiago Vasconcelos. Será muito bem-vindo. Vamos organizar essa vinda, tá bom? Com certeza, Débora. Terei grande prazer. Basta você me informar a data que eu irei, para que possamos conversar e comparar, né, o que se fez durante a maior emergência de saúde pública que o mundo já enfrentou, a pandemia de Covid-19, e o que não se faz agora na lide com situações absolutamente rotineiras do sistema de saúde do Brasil. Muito obrigada. Nós ficamos por aqui com mais uma entrevista. Obrigada a você que faz parte da nossa audiência e até a próxima. Obrigado, Débora.